Você sabia que hoje legalmente existe pena de morte no Brasil? Você é a favor da pena de morte nos casos de homicídio e de um pedófilo? E de alguém que estuprou uma mulher? Você concorda com a pena de morte? Você sabe o que é eutanásia? Se você estiver em estado terminal, sofrendo com muita dor, você permitiria que os médicos desligassem o seu aparelho que mantém vivo, ou aplicasse uma injeção em você ou em alguém da sua família para que acelerasse o processo da morte? Ou para que minimizasse a tua dor da morte? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Valores Cristãos. E hoje chegamos na lição de número 5. E a lição de número 5 vai trabalhar sobre a ideia da pena de morte e da eutanásia. Então, lição de número 5, ética cristã, pena de morte e eutanásia. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Romanos, capítulo 13, do verso 3 ao verso 5. Depois a gente vai para 1 Samuel, capítulo 2, do verso 6 a 7. E depois para o Evangelho de João, no capítulo número 8, nos versos 3 a 5, no verso 7, no verso 10 ao verso de número 11. Então hoje o nosso tema vai ser sobre pena de morte. Você viu que na introdução eu afirmei que existe pena de morte no Brasil hoje de forma legal? Você sabia disso? E é isso que nós vamos falar um pouquinho aqui sobre pena de morte e sobre o termo eutanásia. Aqui do lado, ó, tem um botãozinho vermelho para você se inscrever. Você que é novo no canal, ainda não se inscreveu, não perca essa oportunidade, clica aqui e se inscreva, porque todo vídeo que eu fizer, você recebe automaticamente. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e não esqueça de deixar os comentários aqui embaixo, ok? Então hoje é sobre pena de morte e eutanásia. É tão interessante que a pena de morte e a eutanásia, ela vai proteger um bem jurídico. Nós já explicamos isso em aulas anteriores, tá? No conceito de ética, em outro momento, quando nós falamos sobre direitos humanos, que são coisas que a sociedade pegou em um determinado momento e protegeu aquilo. E a vida é uma dessas coisas que ela pegou e ela fez uma valorização, ela valorizou, tá? Esse bem que nós chamamos hoje, dentro do nosso conceito jurídico, de uma tutela, né? De um bem jurídico tutelado pela nossa Constituição. E a vida é um desses bens jurídicos que ela guarda, que ela preserva, tá? Então, verdade é, eu sei que para o direito, quem está me ouvindo aí entende um pouco de direito, eu entendo muito pouco, mas muito pouco mesmo, apenas a nível de concurso público só, né, que nível de concurso é uma outra pegada. Eu sei que não existe um bem jurídico absoluto, não existe valor absoluto dentro do direito, tá? Vai ter doutrinadores que vão falar que tem, outros vão dizer que não tem, tá? Muitos vão dizer que não existe um bem jurídico absoluto, é aquilo que nós conhecemos como causias pétreas, tá? Cláusulas, na verdade, cláusulas pétreas dentro da nossa Constituição. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que todos os outros direitos, ele não é que ele emana, ele sai a partir da vida. Ou seja, não existiria, por exemplo, direito à saúde se não tiver vida. Não existe direito à educação se não tiver vida. Então perceba que a vida, ela precisa ser protegida, porque absolutamente todos os outros direitos partem dela. Ou seja, ela precisa estar em evidência para que os outros direitos aconteçam. Porque se não tem vida, não tem outros direitos.
Eu só protejo a vida para que eu possa daí nascer outros tipos de direito. Então por isso que a vida, tá, é algo assim primário. Outros doutrinadores, tá, da nossa legislação brasileira, quando eu falo doutrinadores, são homens, juristas que escrevem sobre leis. Tá? Ele pega a Constituição, por exemplo, o Código Penal, o Código de Processo Penal, e ele interpreta aqueles códigos, aquelas leis, aqueles artigos. Isso chama doutrinadores, é quem escreve sobre leis, tá? Tanto em qualquer área do direito, isso são chamados doutrinadores, tá bom? Então eles vão dizer, alguma parte deles vão dizer, então, que a vida é um dos direitos que precisa ser protegido, e para muitos deles é o bem jurídico mais importante que nós temos, tá? Que é o direito à vida. Então nessa aula, então você perceba que protegendo a vida, eu vou então discorrer sobre a problemática da pena de morte e da eutanásia. O ponto primeiro é pena de morte nas escrituras. O nosso autor, na nossa revista, ele faz uma separação na pena de morte no Antigo e no Novo Testamento. Tá? No Antigo Testamento, para o nosso autor, simplesmente o autor sagrado, ele está prescrevendo, ele está mostrando que existia pena de morte no Antigo Testamento. No Novo Testamento, no conceito dele, o Novo Testamento apenas reconhece que existia esse ato da pena de morte, tá? Na figura do Estado. É claro que no Antigo Testamento também está na figura do Estado, mas o Antigo Testamento ele prescreve. No Novo Testamento ele reconhece a legitimidade do Estado como um agente punitivo nesse aspecto, ok? O tópico primeiro diz assim: no Antigo Testamento, ou seja, a pena de morte no Antigo Testamento, tanto no pacto noético como no pacto mosaico, a pena de morte ela existia. Então, olha só, existia pena de morte no Antigo Testamento? Existia. Em quais pactos? Tanto no pacto noético como no pacto mosaico existia a pena de morte. O nosso autor, ele vai dizer que a pena de morte no Antigo Testamento, tanto na lei mosaica como no pacto noético, ele tinha caráter retributiva ou retributivo. O que significa isso? É claro que ele pega essa nomenclatura da área do direito moderno, tá? Uma coisa mais recente, tá? Porque o direito ele vai trabalhar com algumas nomenclaturas, tá? E na área do direito vai ter três teorias, basicamente. Vai ter a teoria absoluta, que é a teoria da ideia retributiva. Vai ter a ideia, então, o primeiro absoluto, depois a relativa, tá? Que é utilitarista. E depois vai ter uma outra teoria, a teoria eclética, que você pega essas duas primeiras, junta ela, e aí tem uma ideia sobre a pena do crime, ou sobre o crime. Tá? Nessa teoria, a teoria retributiva, o que você precisa entender? Você precisa entender que essa ideia trabalha na seguinte ideia, que eu só vou punir a pessoa pelo crime que ela cometeu apenas para tratar o mal com o mal. Ou seja, uma pessoa cometeu um crime, eu tenho que dar um outro mal para ela, para que ela possa sofrer a penalidade. Qual é o problema? Vamos dizer o problema. Qual é o problema da ideia retributiva? Tá? Que a ideia retributiva não tem caráter educativo. Ou seja, ele está simplesmente punindo porque alguém fez mal. Por que eu puno ele? Porque ele fez mal. Perceba que a ideia retributiva não tem caráter de educar, de mostrar para aquela pessoa que ela errou. Não tem caráter pedagógico, não tem caráter educativo, não tem caráter para ressocializar esse indivíduo. Então é por isso que ele usa
o termo retributiva, que é uma das teorias dentro do nosso direito. Nosso direito trabalha com 3 ideias, né? Ou melhor, tem 3 escolas, né? Nosso direito pega algumas delas, depende do doutrinador. Mas eu quero explicar por que ele usa essa ideia retributiva. Simplesmente a pessoa vai pagar, está pagando mal por mal. Fez o mal, vai receber o mal. Não tem caráter educativo, não educa a pessoa do criminoso. O criminoso não vai ser educado para ele não combater mais esse mal. Essa que é a ideia da escola retributiva, de forma muito simples e objetiva para que você possa entender. Olha o que eu vou dizer aqui. Na nossa revista, o autor vai citar o tipo de crime que aceitava ou permitia um outro mal, que é a pena de morte. E ele vai citar um crime chamado homicídio. Tá? Nós aprendemos isso, nós lemos isso lá em Deuteronômio, no livro do Êxodo, no capítulo de número 20, tá? Quando nós vemos, tá, que o Eterno ele proíbe o assassinato. Tá? O 6º mandamento é o que? Não matarás. Eu tenho um vídeo que eu comento só sobre o não matar, tá? Que eu explico de forma profunda, de forma no original hebraico. Se você quiser, eu vou deixar esse link aqui em cima na descrição e você assiste essa aula. É claro que hoje nós sabemos, dentro do Código Penal, que o matar ele não é necessariamente um crime doloso, tá bom? Olha só, você pode matar culposamente, sem intenção. Eu posso estar brincando aqui com alguma coisa e de repente essa coisa, por exemplo, sai do meu controle, atinge uma pessoa e leva essa pessoa a óbito, né? Com certeza isso foi um crime culposo, eu não tive a intenção. Aí o juiz vai ver se esse crime ele é culposo, aí ele vai ver se foi por imperícia, se foi por negligência ou se foi por imprudência. São 3 modalidades do crime culposo. Tá? É o imperito, o imprudente e o negligente. Aí ele vai analisar isso, como que você cometeu esse crime da modalidade culposa. Tá? Mas o texto, quando diz não matar, no original é não assassinarás. É do jeito que o nosso autor colocou aí na nossa revista, é não assassinar. O que é não assassinar? É não premeditar, é não raciocinar. Ou seja, na nossa Constituição, o homicídio culposo, ele é tratar o homicídio doloso, perdão. O homicídio doloso é quando há intenção. O culposo não teve intenção. Você não teve intenção, tá? O doloso, você teve a intenção, ok? De forma bem técnica, é claro que vai ter o crime Peter doloso, mas o que você precisa entender é que o crime doloso, o homicídio doloso, é quando você tem a intenção, você quer realmente que chegue aquele fato, que consuma o crime. Você quer ver a morte da pessoa, você quer ver que ele não exista mais nessa terra. Então você cometeu um crime na modalidade homicídio, tá? Homicídio doloso. Mas no Antigo Testamento, quantos crimes, ou quais eram os crimes que permitia a pena de morte? Não era só o homicídio. Tinha o homicídio, o sequestro, a bestialidade, o adultério, o homossexualismo, o incesto, falsas profecias, prostituição e estupro. Então perceba que todos esses crimes, está tudo no meu blog, isso, você entra no meu blog, a descrição está aqui embaixo, tá? Aqui embaixo vai aparecer o meu blog, você entra lá, tem todos os versículos bíblicos detalhados para você. Então não era somente o assassinato, todos esses outros crimes também, tá, acontecia a pena de morte, tá bom? Tópico 2, no Novo Testamento, então a pena de morte no Novo Testamento. Ao analisarmos o Novo Testamento, nós vamos perceber o seguinte, que o apóstolo ele reconhece o Estado como agente legal punidor. Então, quando Paulo, em Romanos capítulo 13, ele está falando sobre o Estado, a ação do Estado, ele chama o Estado como ministro de Deus, a quem está a serviço
de Deus, e ele diz que a ação do Estado na modalidade punitiva, por isso que ele diz, tá, que a justiça ela não vem de balde, ou seja, ela não vem de graça para os outros. Se você cometer o bem, com certeza você vai ter o bem do Estado. Mas se você cometer o mal, obviamente que você terá o mal do Estado, ou seja, na forma punitiva, ou seja, com as suas penas, com as suas sanções, com as suas limitações. Ele reconhece que a ação do Estado, na ação punidora, para punir o crime, ele reconhece como um agente divino. É isso mesmo. Ele reconhece, porque ele lê o capítulo 13 e o verso 4 da carta aos Romanos, para você ver. Ele chama a ação do Estado, o Estado em si, como ministro de Cristo, ministro de Deus, ou seja, é servo, está a serviço de Cristo. Tá bom? Então ele reconhece isso daí, ele reconhece como um agente legal punidor. Mas Paulo ele não define categoricamente, tá? Ele não define de forma categórica a pena de morte, tá? Eu sei que esse assunto ele é muito polêmico, tá? Mas ele não está afirmando categoricamente. No meu ponto de vista, agora eu vou omitir a minha opinião, se ele reconhece a ação do Estado como agente punidor e ele aceita que essa forma é legal e é bíblica, porque ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo, é óbvio que ele, olha só o que eu vou dizer, ele não está trabalhando para que a pena de morte seja instituída. Mas se o Estado trouxe isso, ele entendeu então que ele reconhece essa ação punitiva do Estado, tá? Do Estado. Então é muito complexo isso daqui, tá? Ele, de fato, ele está reconhecendo que o Estado que age dessa forma, ele está agindo de forma legal e bíblica. Aí nós vamos lá para o Evangelho de João, quando levaram aquela mulher pega em pleno ato de adultério. A lei, tá, dizia que quem adulterasse deveria morrer. Mas não era só uma pessoa, era ambos, ou seja, era o homem e a mulher. Ambos deveriam ser mortos. Mas olha que interessante, levaram só a mulher, e aí todo mundo sabe que estava faltando o homem, ou seja, o outro não estava. E queria que ela morresse de apedrejada, executasse uma pena capital para ela de forma injusta, não cumprindo todos os ritos dentro de um ato legal do Código Penal. Ou seja, estava faltando os ritos ali. Estava faltando mecanismo para validar a ação do Estado, de trazer a morte para aquela pessoa. E eles colocam Jesus, eles querem que Jesus participe dessa espécie de júri, porque ela era uma candidata à pena de morte. E aí colocam Jesus como se ele pudesse participar do júri, né? Queriam a opinião dele se realmente ela deveria ou não ser morta por apedrejamento. O problema não era a forma, o problema era que ela ia morrer, era a pena capital, né? Mas sabe que isso me revela a injustiça? O que nós temos que entender é o seguinte, que nem toda ação do Estado ela é de forma bíblica e honesta. Olha que interessante isso. O Estado ele está agindo e Paulo diz que a ação dele é bíblica, que a ação dele é honesta, mas também Paulo ele não está afirmando que as ações de abuso das autoridades estatal também está em conformidade com as Sagradas Escrituras. Porque historicamente, tá, não temos tempo para mencionar tudo isso aqui, tá? Historicamente, as pessoas que mais morreram em pena de morte, nos lugares que tem pena de morte, são os pobres,
são os analfabetos e são as pessoas que não têm influência dentro da sociedade. Porque, historicamente, são poucos os ricos que morreram em penas capitais. Geralmente, isso acontece para pobre, para negros, para analfabetos, para escravos, quem não tem acesso à informação, para as pessoas de menos destaque dentro da sociedade. Então perceba que nesse fato da mulher, uma coisa é revelada para nós, a injustiça. Então perceba o seguinte, que o Estado ele pode agir, mas ele não pode agir de forma injusta. Ele não pode agir de forma arbitrária. A lei tem que ser para todos. E você percebe que neste caso, a Bíblia não cita o nome dessa mulher. A Bíblia não cita quem ela era. Simplesmente o que eu quero que vocês entendam é isso, que nesse caso, essa mulher, ela estava desprotegida, porque ela não era casada, com certeza, com alguém do alto escalão. Ela não era casada com alguém poderoso. Porque se ela fosse casada com alguém poderoso, não teria feito isso com ela. Não teria levado ela num lugar onde Jesus estava. Possivelmente a um lugar aberto, porque ele estava escrevendo sobre a terra, sobre a areia. Então perceba que nesse caso, isso revela o que? Injustiça. Isso revela o que? O desprezo à minoria. Isso revela o que? A falta de bom senso, falta de ritos honestos, legais. Quando eu falo legais, é dentro da legalidade de lei. Ou seja, estava escasso esse tipo de coisa. E aqui eu quero falar, eu quero demonstrar a minha opinião sobre a pena de morte. Eu prefiro que não haja pena de morte no Brasil. Eu prefiro que não haja pena de morte. Nós precisamos trabalhar com uma ideia de reeducar. Nós precisamos trabalhar com uma ideia que eu preciso ressocializar esses tipos de pessoa. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso colocar isso na minha cabeça, que as pessoas precisam ser ressocializadas. Elas precisam ser reeducadas. Elas precisam de meios para ser inserida novamente dentro da nossa sociedade. Então a minha humilde opinião é que eu prefiro que não haja pena de morte. Eu respeito a tua opinião, que você que deseja pena de morte. Eu estou vendo que essa fala vai pegar fogo no Brasil inteiro, tá? Porque os crimes são tantos e às vezes dá esse tipo de vontade mesmo. Eu não nego para vocês, mas eu prefiro que não haja pena de morte no Brasil, tá bom? Tópico de número 2, eutanásia, conceitos e implicações. Ponto 1, o conceito de eutanásia. Eu falei para vocês que no Brasil existe pena de morte, né? Sim, existe pena de morte no Brasil, sim, senhores. Deixa eu ler para vocês o artigo 5º da Constituição e o inciso 47. Constituição Federal, a Carta Magna do Brasil de 1989, no seu artigo 5º, tá? E no inciso 47 diz assim: não haverá penas, letra A, pena de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84 e inciso 19. Então olha só, o inciso diz assim: não haverá penas. Primeira pena que ele cita, pena de morte, tá? Segunda pena, de caráter perpétuo. Terceira, trabalhos forçados, de banimento e cruéis. A primeira, pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Aí lá no artigo 84, inciso 19, ele vai destrinchar, tá? Como vai ser feito, quem pode entrar, quem pode sofrer essa sanção, sofrer esse ato do governo em caso de guerra declarada. Como que vai funcionar? Em que momento? Guerra com quem? Guerra civil? Guerra estrangeira? E lá ele vai trabalhar. Mas o artigo 5º
inciso 47 da nossa Constituição, ele diz que existe sim, legalmente, a pena de morte no Brasil. É claro que é nesse caso específico de guerra declarada. Então não posso dizer tecnicamente que não existe pena de morte no Brasil, porque existe sim, mas em caso de guerra declarada. A regra é que não há, mas existe uma exceção, que é em caso de guerra declarada, né? Eutanásia. Primeiro ponto, o que é eutanásia? Eutanásia é uma junção do termo eu e do termo thanatos, que significa eu, bom, thanatos. Na nossa revista está escrito que é morte, e é morte mesmo. Mas olha que interessante, aí ficou eutanásia, eutanato. É boa morte, ou morte boa, né? Eu não sei se tem morte boa, né? Um diz, eu prefiro morrer. Como você prefere morrer, irmão? Hein, minha irmã? De afogamento, eletrocutado, queimado. Opa, para com esse negócio. Nós vamos morrer. Como você prefere? Existe uma boa morte? Eu acho que morrer afogado deve ser terrível, né? Morrer asfixiado. Melhor coisa, não sei se existe melhor coisa de morrer, né? Mas seria dormindo, né? Você dorme, de repente, você dorme e se acorda lá na eternidade. Isso é maravilhoso, né? Mas a vida não é assim. Tem pessoas que morrem de acidente de carro, né? Então, boa morte ou morte boa, tá? Isso significa o termo eutanásia, tá? Esse segundo termo, o thanatos, ele significa morte, mas ele tecnicamente, semanticamente, ele significa morte sem violência, tá? Porque o Thanatos era um deus da mitologia grega, e ele era um deus que causava a morte, mas sem sofrimento das pessoas. Já as suas irmãs gêmeas, não. A outra irmã era terrível, já era dolorosa a morte que ela causava dentro da mitologia grega, tá? Então, Thanatos é uma morte boa, a morte sem violência. Daí vem a ideia eutanásia, uma morte boa, uma morte... Mas eles pegam a palavra o Thanatos porque justamente ele fazia uma morte sem violência, tá bom? Então, isso significa eutanásia. No popular, na prática, a eutanásia pode ser de duas formas. Para quem se aplica a eutanásia? Por exemplo, você está em estado terminal, você está sofrendo na cama todo dia, tá doendo, você não aguenta mais de dor, tá? E você realmente vai morrer, você está em estado terminal, você vai morrer, o médico diz que você vai morrer, e você está com muita dor. A eutanásia pode fazer duas coisas, ela pode acelerar, tá? Ela pode acelerar ou ela pode antecipar. Ou seja, você vai morrer. O que eles podem fazer? Pode aplicar, por exemplo, uma injeção em você, acelerando a sua morte. Mas se você está no hospital, na sua casa, com aparelhos, mantendo você vivo, o que eu vou fazer? Esses aparelhos estão mantendo eu vivo, está prolongando a minha vida, a minha existência. Eu desligo esses aparelhos, o que eu estou fazendo? Antecipando a morte. Por exemplo, se a morte viesse amanhã, ela vem hoje me pegar. Ou seja, nesse caso eu antecipo a morte. No caso da injeção, eu acelero a morte. Ou seja, eu vou jogar ela para 2, 3, 4 minutos para frente. Ok? Já tirando do aparelho, eu estou antecedendo a morte. Talvez seria daqui 3, 4 minutos, mas eu faço agora a morte. Isso que significa eutanásia, e de forma bem simples e objetiva, é assim que funciona a eutanásia, tá? Aí o nosso autor vai dizer que o Francis Bacon, um filósofo, também ele era um político na Inglaterra, que ele usa pela primeira vez o termo eutanásia, tá? Tem um livro que ele fala,
que ele comenta sobre isso e ele usa esse termo para designar alguns tipos de tratamento, né? Para designar, na verdade, um tratamento que ele entendia que era adequado para pessoas que estavam em estado terminal. Então, por isso que ele vai usar, Francis Bacon usa esse termo eutanásia justamente para pacientes que estavam em estado terminal. Você já ouviu aquele ditado que só quem morre na véspera, quem que é? É o peruzão de guerra. É o peru. Por quê? Porque o peru sempre morre na véspera do quê? Na véspera do Natal. E eu sempre acreditei, eu nasci ouvindo esse ditado. Ninguém morre na véspera, é só peru. Para a eutanásia, não. Para a eutanásia, eu e você podemos morrer na véspera, sim senhor, sim senhora. Tá? Então esse ditado não serve para a eutanásia. Tem pessoas que morrerão na véspera. Tá? Brincadeiras à parte, mas indo para o ponto 2, a implicação da eutanásia. A nossa Constituição Federal Brasileira de 1988, ela proíbe a eutanásia. Fabio, está escrito eutanásia na Constituição Federal Brasileira de 88? Não, senhores. Mas aonde ela proíbe? Artigo 5º da Constituição. Quando eu tenho... Quem é o nosso bem jurídico aqui protegido? É a vida. E o artigo 5º vai dizer em um dos seus incisos que a vida é um bem inviolável. Eu não posso violar, ela é inviolável. O que é violar? É eu abrir algo. Se você abrir esse meu celular, você está violando. Você está tendo acesso a coisas que você não poderia acessar, ou seja, você está violando. Se você abrir o meu celular e mexer nele, você está violando. Quando você entra aqui, você fica clicando nele, você está violando algo que é propriedade minha. Então, quando você toca na vida de alguém, você está violando o direito à vida. E o contrário da vida é o quê? A morte. Então, a morte, se a eutanásia, ela antecipa ou acelera a vida, ela está sendo protegida. Então a eutanásia não pode entrar em vigor porque é um bem jurídico tutelado, a vida, e ela vai de frente com a vida, ela vai debater, ela vai destruir a vida. Então, se está destruindo a vida, automaticamente ela está sendo então proibida dentro da nossa Constituição Federal. Vale lembrar que a eutanásia também ela é um crime. A nossa revista, ela cita o artigo 122. O artigo 122 do CP, do Código Penal Brasileiro, tá? Não é homicídio, não é homicídio, é instigação, tá? E induzimento ao suicídio. Tá? Artigo 122 é indução e instigação ao suicídio. Então, se você induzir alguém ao suicídio, você está cometendo crime. Alguém chega e começa a lamentar da vida. Irmã, minha vida está difícil, meu marido me traiu, eu perdi o emprego, os meus filhos são isso, meus filhos, eu não sei mais o que eu faço da vida, eu acho que eu vou pular de um prédio, eu vou pular de uma ponte. Você diz: é isso mesmo, minha irmã, acaba com a tua vida, acaba com a tua vida, meu irmão. Você está instigando. E se ele pular, e se ele cometer um suicídio, vier a óbito, você cai no artigo 122, tá? Então querido, a pessoa está lá sofrendo com dor e você instiga ela. Aí você estimula ela. E ela pega uma seringa de uma droga, aplica nela. Droga, pode ser remédio, qualquer tipo de remédio que não pode ser tomado. Ela aplica, acelerou a morte, você cometeu um crime, porque a eutanásia é crime no Brasil. A eutanásia no Brasil é crime. Você pode cair no artigo 122. Você instigou ela ao suicídio, ela cometeu um suicídio. Você responde pelo 122 no Código Penal. Tá bom? E se ela está pedindo, e você chega lá e desliga os aparelhos na casa dela,
você cometeu, ela está pedindo, desliga, desliga, e você, para atender a ela, movido por um sentimento, tá, de amizade, fraternal, um sentimento relevante, você desliga. O clamor dela foi tão grande que você não aguentou ver aquela cena, você desliga, você cometeu homicídio. É claro que o juiz aí vai ver se é na modalidade privilegiada, onde vai diminuir a tua pena, mas dentro do Código Penal você cometeu crime de suicídio, você cometeu o crime de homicídio. É claro que pode ser na modalidade privilegiada, não tem problema, você acabou de cometer um crime. Eu quero que vocês entendam que isso é crime dentro da legislação brasileira. O novo Código Penal, ele está querendo mudar a eutanásia. Eles querem legalizar. E eu coloquei no blog aí, tá, algumas partes do novo Código Penal que fala e cita sobre a eutanásia. Tá? Ele vai colocar como uma exclusão de ilicitude, tá? Alguém, olha o que diz o parágrafo 4º do novo Código Penal brasileiro, onde trabalha sobre a ideia da eutanásia. Ele diz assim: não constitui crime deixar de manter a vida de alguém por meio artificial, se previamente atestada por 2 médicos a morte como iminente e inevitável, e desde que haja consentimento do paciente ou, em sua impossibilidade, do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Então perceba que já existe isso tramitando, tá? Já existe isso no Senado, e dentro do novo Código Penal brasileiro eles querem legalizar a eutanásia. É óbvio que, no meu entendimento, essa lei tem muito mais interesses econômicos, políticos, do que piedoso e misericordioso. Aqui não tem nada de sentimental. Aqui não tem nada de misericordioso. Essa lei tem um cunho. O cunho dela é muito maior, político e econômico. É muito mais fácil, né? O cara paga caríssimo num convênio. A pessoa está em fase terminal. Para eles é muito mais barato desligar o aparelho ou aplicar algo nele para acelerar a morte dele do que ficar mantendo financeiramente aquele paciente naquele estado. Então, para os custos financeiros é muito melhor. Para o estado que mantém o SUS é muito melhor alguém sair de uma ala, de uma sala, de um leito e dar oportunidade para outro. Então ele vai diminuir os custos. Então, no meu ponto de vista, isso envolve muito mais economia política do que piedade e misericórdia. Tópico 3º. A vida humana pertence a Deus. Ponto 1. A fonte originária da vida. Queridos, isso daqui é chover no molhado, né? Nós sabemos que a vida está em Deus. E olha o conceito que eu quero trazer para vocês. Se ele é o originador, se ele é a causa da vida, somente ele pode decidir a minha vida. Quanto tempo eu fico aqui, exceto em casos que ele, que é o possuidor, permitir que a vida seja tirada. Ou seja, tudo pertence a ele. Se ele é o causador da vida, somente ele pode dizer quanto tempo eu vou viver, e como ele é o dono da vida, existem os casos excetos, tá? Quando uma pessoa comete um crime, quando a pessoa comete algum ato contra a justiça, por exemplo, ele é o doador da vida, mas você se envolve numa briga com a polícia, num tiroteio, a probabilidade de você morrer é muito grande. Então, quando esse agente do Estado atira em você, mata você, é claro que tudo isso também é permissão do Eterno, porque o Estado ele age dentro da legitimidade, tá bom? Isso é bíblico, isso é honesto. E o ponto 2 diz assim: o caráter sagrado da vida. Como eu disse no aborto, eu disse que a vida nasce sagrada. Eu disse que o útero da mulher, o ventre da mulher é algo sagrado, é algo inviolável. E eu digo nesse segundo ponto, se a vida nasce sagrada, ela tem que morrer de forma sagrada.
ou seja, sem interferência. Porque o que é sagrado, o que é santificado é algo separado para um bom propósito. Ou seja, Deus separou o ventre da mulher para este momento único e especial, que é o nascimento da vida. A morte também, ela não poderia ter interferências externas, a não ser o Eterno interferir neste momento. Então eu e você não temos, em regras, o direito de intervir na vida. E eu termino essa aula dizendo o seguinte, que a vida tenha vida. Que o Eterno continue te abençoando. Até semana que vem, querendo Deus.